Bom, pessoal, Paz do Senhor, aqui é o professor Maicon. A gente chama mais uma aula do nosso CBD, lição número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, né? Vamos falar um pouco sobre moral, sobre ética, sobre essas coisas, né? É muito legal, muito bacana de trabalhar. Objetivo geral: mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Objetivos específicos: apresentar a santificação no Antigo Testamento, explicar a santificação no Novo Testamento, ampliar, aplicar o exemplo da santificação à vida dos alunos. Aqui tem uma visão geral da nossa lição, material do nosso amigo Nomi Santos, CBD Viu. Lição número 6, santificação, comprometido com a ética do Espírito. Textual: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade prática. Santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea, ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Leitura bíblica em classe, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 23. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, a qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Olha que texto maravilhoso, né? Ele disseca a questão da santidade, ele mostra que ela tem um caráter de aplicação prático, ele mostra aqui também que ela vem de Deus. A gente vai falar tudo isso mais à frente. Introdução. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita, inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar, então, o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. Bom, pessoal, aqui o autor está falando que Deus ele não busca a santidade, porque santidade é intrínseca da natureza de Deus. Faz parte da natureza dele a santidade. Deus é santo porque ele é santo. A natureza dele é santa. O ser dele é santo. A santidade é intrínseca a ele. E nós devemos buscar a santificação para que nós venhamos a ser compatíveis com o Deus que nós servimos. O nosso Deus é santo. Então nós temos que nos esforçar para buscar a santificação. A gente vai falar um pouquinho para frente o que é ser santo e o que é santificação. Já o barulho aí, desculpa, é porque os vizinhos aqui são um pouco barulhentos, eles colocam música no final de semana e fica meio complicado. Ponto a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação. Então o que é ser santo, pessoal? Ser santo é ser separado, tanto de pessoas como de lugares e de coisas para o serviço sagrado. Você sabe o vestido de casamento? Então, ninguém vai botar um vestido de casamento e vai para a feira. Nem vai para a escola ou vai para o trabalho com vestido de casamento. A mesma coisa é uma beca de universitário, né? Aquela beca de formatura. Ninguém veste uma roupa daquelas para usar no dia a dia, para ir para a piscina, para ir para a rua, para ir passear. Ninguém veste uma beca para fazer uma coisa dessas. Por quê? Porque são peças únicas, separadas para um propósito específico, para uma data especial, para um momento especial. Essas roupas são separadas, elas não podem ser misturadas com as outras. Todas as outras podem ir para a feira, todas as outras podem ir para a piscina, todas as outras podem ir para a praia, todas as outras podem ir para o aniversário.
mas aquela é separada. Isso é santidade. Isso é santidade. O vestido de casamento está guardado para o dia do casamento. A beca está guardada para o dia da formatura. Você está guardado para o dia da volta do Senhor Jesus. Você foi marcado e selado pelo Espírito Santo de Deus para um dia único e especial na presença dele. É por isso que todo mundo pode fazer tudo o que quiser. Pode se prostituir, pode roubar, pode matar, pode fazer o que for. Mas você não. Porque eles são comuns, mas você é diferente. Você é especial. Você é separado para uma obra e para uma data específica. Então você não pode se misturar com aquilo que é profano, com aquilo que é imundo. Ninguém vai pegar o vestido de casamento e vai botar perto de um monturo de lama. Ninguém vai botar perto de coisa imunda. Porque senão vai sujar o vestido. E aí na hora do casamento o vestido vai estar sujo. Então não deixe a sua vida se aproximar de coisas impuras, de coisas imundas, porque você não sabe a hora do arrebatamento da igreja. E já pensou se no dia do arrebatamento da igreja a sua vida está suja, contaminada? O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao que é sagrado. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, ser separado, é o mais usado no Antigo Testamento, aparece 860 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço especial. Você é separado para uma obra especial. Você é separado para uma obra que atende ao reino de Deus. É por isso que você tem que ter uma vida diferente, porque você é separado para um propósito. Ponto 2. Consagração. O termo consagrar significa investidura de função sagrada. Consagrar, tornar sagrado. O que quer dizer sagrado? Sagrado é sacro, né? Sacro vem de santo. Vem consagrar, é separar para uma obra específica. Tem uma relação entre sacro e santo. Consagrar, tornar sacro, tornar santo. Separar para um objetivo, né? É a roupa do casamento, é a beca do universitário. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas, em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas, posses. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. E façam vestes a Arão para santificá-lo, para consagrá-lo, consacro, santo, tornar separado. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para sacrificar, ser santo. Olha só de novo, ó. Sacrificar, sacro. Sacro é santo. Ficar, né? Verbo fazer. Sacrificar, tornar sacro, tornar santo, tornar separado para um propósito específico. Trata-se de uma existência justa e necessária para os sacerdotes e levitas e para o tabernáculo em todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Bacana, 3 vezes santo quer dizer que é mais do que santo, é mais do que santo, santo, é santo, 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 3 vezes santo, não, um grau de santidade muito elevado. Eu estava falando outro dia, né, com os irmãos. O hebraico não tem superlativo, ele não consegue falar maravilhosíssimo, grandiosíssimo, tremendíssimo. Não, ele fala assim, grande, grande, tremendo, tremendo, maravilhoso, maravilhoso. E aqui ele está dizendo santo, 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 3 vezes santo, mais do que santo, 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 santo. Então isso é consagrar. A tua vida tem que ser consagrada, irmão. Tu está aqui para um objetivo, tu está aqui para expandir o reino de Deus. Se tu está aqui para expandir o reino de Deus, então tu tem um propósito. E a tua vida ela tem que condizer com esse propósito. Os itens do tabernáculo lá de Israel, eles eram separados para o serviço sagrado. Então ninguém podia colocar óleo comum, ninguém poderia colocar nada comum dentro daquele objeto, porque aquele objeto não era comum. Ele era separado para o serviço sagrado. Você é separado para o serviço sagrado. Ponto 3, a purificação. O termo taô, puro, limpo, derivado do verbo taê, ser limpo ou puro, e kadosh, que é santo também, né?
do verbo kadash, pertence ao termo do mesmo campo semântico, do campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, Isaías 6:3, como também as pessoas que se aproximam dele se purificam e de toda sorte de pecado e idolatria. O termo grego equivalente a taê, na Septuaginta, é catarizo. O catarizou, tornar limpo, limpar, purificar. Se eu estiver pronunciando errado, Deus me perdoe, eu não sou especialista no hebraico, né? Nem no grego. Então, e a kadash é rageazô, santificar, consagrar. O adjetivo ágios, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento para kadash, kadosh, kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes, né? Então ele está falando aqui que santificação, santificar, ser santo, também tem uma relação com ser limpo. Como é que eu posso separar algo para um propósito, né? Como é que eu posso separar algo para uma obra e essa coisa está suja? Não é verdade? Imagina que você vai receber uma visita para almoçar na sua casa, mas o prato que você separou para essa visita está sujo. O copo que você separou para essa visita está sujo. A cama que você preparou para essa visita dormir está suja. A roupa que você separou para emprestar para essa visita está suja. Como é que a pessoa pode usar? Como é que Deus ele vai te usar se você tiver com a vida suja? Se a sua vida não estiver purificada e santificada na presença dele. Então, purificação tem a ver com ser limpo, ser purificado. Tanto é que um dos itens do tabernáculo no deserto era uma pia de bronze. Quando o sacerdote ia entrar no tabernáculo, ele tinha que se lavar na pia para se tornar puro, limpo. Próximo ponto. Uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento. Isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Voltem lá no vídeo 1, que eu falo um pouco sobre a Trindade, falo um pouco sobre a pericorese. Só fazendo uma correção aqui, né? Eu falei lá sobre o Shema Israel, né? Ele fala sobre Deus ser trino e ser uno. Ele fala Shema Israel, Eloá, que nosso Deus ele é único, né? Então, lá eu usei o termo, eu falei Chá, e um amigo meu me corrigiu, falou que é Ra. É único, não é Chá, é Ra. Então, eu não sou especialista no hebraico, eu acabei errando a pronúncia, mas um amigo meu me corrigiu, né? Deus é único, ele é Ra, ele é único. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. São as 3 pessoas atuando na obra da redenção. Então, a santificação ela é uma obra da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam para a nossa santificação. Natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal, de santificação diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança de posição do pecador para santificado. Isso é obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. A gente não tem uma prática que ela vai dizer assim, que essa prática ela santifica. Os judeus tinham 2 questões. Uma delas era o banho cerimonial. Eles tomavam um banho cerimonial e aí eles sentiam ali que eles estavam purificados, né? Santificados. O batismo, ele não é uma garantia que eu estou santificado, pronto, acabou. Não é isso. Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo me lava. Por dentro. Ele atua no meu ser, ele atua no meu interior, ele me regenera, mas ele me lava, ele me limpa. E o Espírito Santo, ele declara que eu sou santo.
Por mais que eu esteja todo errado, cheio de defeitos, pecador, miserável, mas o Espírito Santo declara diante do Pai que eu sou santo. Então essa santificação que eu recebo na hora que eu aceito Jesus é chamada de santificação posicional, ela é instantânea. Eu aceitei a Jesus, imediatamente eu sou declarado santo diante de Deus, pela santificação posicional, a declaração do Espírito Santo de que eu sou santo. Uma necessidade. A nova vida em Cristo é um novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual. Apesar da santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Então, da mesma forma que quando aceito Jesus, eu sou declarado santo pelo Espírito Santo, mas eu tenho que buscar a santificação diariamente, dia após dia. Isso faz parte de quê, pessoal? Do meu crescimento espiritual na presença de Deus. Não tem a ver com ser salvo. Eu sou salvo pela graça na pessoa de Jesus Cristo, mediante o arrependimento, manifestado através da fé. A graça que me salva. Mas eu aceitei a Jesus. Então agora eu tenho que crescer dia a dia. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja porque ele encontra a igreja, anos depois, no mesmo grau de maturidade de quando eles aceitaram Jesus. Tem crente no nosso meio que já tem 10, 15, 20 anos de crente, mas ele parou de crescer espiritualmente. Ele se comporta igual um novo convertido. Parece que ele aceitou Jesus ontem. Ele não tem maturidade, ele não tem experiência, ele não tem conhecimento, ele não tem segurança. Parou de crescer. Deus ele não quer isso. Ele quer que a gente aceite a Jesus e cresça dia após dia. Porque Jesus crescia em conhecimento e em graça. Então nós também temos que buscar o crescimento na presença de Deus. É por isso que a santificação ela é uma necessidade. Então essa santificação que a gente busca dia a dia é chamada de santificação progressiva. A primeira, eu sou declarado santo quando aceito Jesus. A segunda, eu tenho que buscar dia após dia, que é a progressiva, né? Assim, a santificação progressiva, que nos torna mais semelhantes a Cristo, não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? A comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar, olha aí, ó, separado de Deus, reino de sacerdotes, né? Reino de sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Todo mundo no reino é um sacerdote. Nação santa é revigorada na igreja. O ensino petrino de Pedro, né, mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, o que vive neles. E por isso renunciam às práticas do mundo, às práticas gentílicas, né? Então nós temos que manifestar a atuação do Espírito Santo no meio da comunidade, no meio da nossa igreja, através da nossa vida, né? Que nós já fomos resgatados, nós já deixamos as velhas coisas para trás. Tudo agora é novo na nossa vida. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Podemos afirmar, com Donald G., que a santificação não é semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente, né? Uma coisa que eu sempre falo é que a árvore, ela não é aquela árvore por causa do fruto que ela gera. Ela gera o fruto pela árvore que ela é. A macieira não passa a ser macieira quando ela começa a dar maçã. Ela é macieira, então ela tem a obrigação de dar maçã. A laranjeira tem a obrigação de dar laranja. A goiabeira tem a obrigação de dar goiaba. Ela não vira aquela árvore pelo fruto que ela dá. Ela dá aquele fruto pela árvore que ela é. Então, se o caráter de Cristo ele é manifestado em nós, a santificação é uma necessidade, porque nós temos que manifestar o caráter que é manifesto em nós. Se o Espírito Santo já entrou, já regenerou, já modificou, já purificou, já lavou, já restaurou, então eu tenho que manifestar isso através da santificação, através do fruto do Espírito. Então, dar fruto é obrigação da árvore. A árvore que é salva, né? É o efeito real de salvação através da própria vida de Cristo que permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isso está muito longe da violência doméstica, da mentira, dos palavrões, das intrigas, dos mexericos,
Como é que a pessoa é salva, já foi regenerada, já foi comprada, já foi justificada e mente, e rouba, e agride a esposa, e faz toda sorte de mal contra o próximo? Não faz sentido, não combina com o caráter de Cristo. A vida de santidade, cheia do Espírito, mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós já fomos comprados, já fomos lavados, nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. E nós temos que arcar com a responsabilidade dessa posição diante de Deus. Ponto 3. O que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento. No plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. Ethos, corrompe a ética, né? A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo ou errado, à luz das escrituras sagradas. A nossa base de fé são as escrituras sagradas, é o nosso norte, a nossa bússola, né? Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas, e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio da nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Só fazer um parêntese aqui. Tem dois elementos que são muito próximos, né? A moral e a ética. O que é moral? Moral tem a ver com aquilo que é amplamente aceito por uma sociedade, por uma comunidade. Então, se eu tenho uma comunidade de árabes, a roupa deles não é a roupa de uma comunidade europeia. É diferente. Aquela sociedade aceita aquela roupa. Aquela roupa do europeu é estranha. Se eu tenho uma comunidade indígena, a irmã indígena, ela vai estar com o seio de fora. E isso não vai agredir a comunidade dela. Isso não vai ser visto como uma coisa indecente. Não vai ser visto como uma coisa imoral. Porque dentro daquela comunidade, aquele posicionamento é tomado como uma coisa natural. Não é uma coisa agressiva, não é uma coisa sexual, não é uma coisa pejorativa e pesada. É uma coisa daquela comunidade. Isso é moral, aquilo que é aceito na comunidade. Agora, claro, tem coisas que não vão ser aceitas em comunidade nenhuma. Por exemplo, o homicídio deliberado. Quando a pessoa planeja e mata alguém, nenhuma comunidade aceita isso. Nenhuma sociedade aceita isso de bons olhos, né? A questão do estupro e uma série de questões que estão intrínsecas relacionadas à sociedade. A ética é uma questão que está dentro do ser, ela é inerente ao ser. Ela tem a ver com valores, tem a ver com ensinamento de vida, tem a ver com coisas que foram construídas no indivíduo, né? Então a ética, ela é do indivíduo e a moral é da sociedade em que o indivíduo está inserido. O indivíduo ético, que tem um comportamento ético, que tem valores, ele vai estar dentro da sociedade e ele vai manifestar a ética dentro da moral da sociedade, ele vai ser bem visto. É por isso que a gente fala para o crente: comprou? Pague. Pegou emprestado? Devolva. Não fale mal de ninguém. Não procure contenda, não procure confusão. Se você faz tudo isso, você vai ser bem visto pela sociedade. A palavra de Deus, ela diz que a lei, ela é terror para os que fazem o que é mal, o que é errado no meio da sociedade. Mas para quem faz o que é certo, a lei é boa. O crente não tem por que ter medo da polícia, o crente não tem por que ter medo do juiz, ter medo da lei. Porque a gente prima por uma vida ética. E a gente ainda tem uma coisa a mais. Além da gente ter a moral da sociedade que a gente está inserida, a gente tem um livro sagrado, uma bússola, que aponta para como nós devemos nos comportar. Isso é moral. Essa moral que nos diz como nós devemos ser no meio da comunidade do mundo, no meio da comunidade cristã, também diz que nós temos que ter valores, conforme os valores que nos são repassados desde a mais tenridade através da palavra de Deus. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre ética no próximo slide. Tem um trabalho maravilhoso feito pelo Enomi, né? Vou até tirar minha foto daqui, para vocês poderem apreciar melhor. A ética, segundo o professor Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, né? É o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida. Eu quero, eu devo, eu posso. Tem coisas que eu quero, mas eu não devo. E aí a ética, a nossa ética, conforme o que foi nos passado pelo nosso pastor, pela nossa mãe, pela nossa professora, ela vai dizer:
Você não pode, você não deve. Tem coisas que eu quero, mas eu não devo. Tem coisas que eu devo, mas eu não posso. E tem coisas que eu posso, mas eu não quero. Mário Cortella, Paulo nos diz que, no caso aqui, né? Paulo nos diz que tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. 1 Coríntios 6,12. Lembrando que para uma sociedade pós-moderna, como a nossa, alguns valores estão relativizados, mas os valores do reino, a ética do reino de Deus é absoluta. Da mesma forma, a santificação é um processo que acontece progressivamente e vem de Deus para nós. Nesse caso, o que é santo continua santo. Não mudou desde que Deus deixou a palavra como regra de fé e prática. Olha só, a palavra de Deus é a nossa bússola da moral. Então, nós temos que nos basear por aquilo que está escrito na palavra de Deus. A moral normatizada, né? Normas orientadoras do comportamento prático para o próximo, a natureza e consigo mesmo, orientada por valores ou desvalores sociais, a conduta humana que vai ser boa, valor, ou vai ser mal, um desvalor. A moral prática, metas primárias, né? Vida, atitudes pessoais, escolhas, criar valores para desenvolvimento material, espiritual, ética, etc. Solidariedade, pensar como a sociedade, direito dos fracos, necessitados, liberdade, decisões pessoais, escolhas, liberdade restrita. A ética, que ela é intrínseca, né, do ser, ela teoriza e ela critica a moral da sociedade. A sociedade está dizendo que eu posso. Ela já aceita, né, que eu faço determinada coisa. A sociedade já me permite. Mas a minha criação, os meus valores e a minha educação, ou seja, a minha ética, ela não permite que eu faça aquilo. Até porque a minha moral, ela não vai atender somente os desejos e os anseios da sociedade que eu estou inserido, mas ela também vai atender, e acima de tudo vai atender, os valores e as instruções da palavra de Deus. Então, se a sociedade permite, mas a palavra de Deus não permite, a minha ética também não vai me permitir. A ética teorizada, né, ocupa-se da maneira descritiva e comparativa, avalia, critica e analisa a moral. Eu quero, mas não devo, eu devo, mas não posso, eu posso, mas não quero. Ela critica a moral, explica o porquê dos valores morais que seguimos, se são certos ou errados, e teoriza a conduta. Ela tem a ver com crenças, modelo social e formação econômica também. Conclusão. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. Santificação não é só seguir regras de maneira cega. Santificação é buscar a vontade de Deus, a vontade do reino, e aquilo que é melhor para a obra de Deus e para o reino de Deus. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Então, medite na palavra de Deus, converse com o Espírito Santo e deixe que ele conduza os seus passos, os seus caminhos e as suas escolhas, né? Porque você fazendo isso, você vai estar somando para o crescimento do reino de Deus. Lembre, você não é comum. Todo mundo pode fazer tudo que for errado, mas você não pode. Porque eles são comuns. Você é separado, você é diferente, você está sendo guardado para uma data e para uma obra específica. Tá ok? Obrigado por tudo. Eu sou o professor Maicon. Essa foi o EBD dessa semana. Amém.